Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Vamos para a nossa terceira questão da FUVEST aí do ano de 2022. Uma questão que envolve a temática de colisões. Sempre que você trata colisões, tem que pensar que haverá uma quantidade de movimento no início da sua colisão, mas no final tem que ter a mesma quantidade de movimento, ok? E meus queridos, se você não domina essa nossa técnica, se você não domina essa análise de quantidade de movimento, você está preocupado com a prova do Enem? Acesse o QR Code aqui de baixo, o melhor material de ciências da natureza aí, preparatório para a prova do Enem. Sou eu trabalhando, o Prof. Marcelão de Química e o meu querido irmão, Prof. Gui de Biologia. Nós trabalhamos com um material onde tem a resolução das últimas provas do Enem inteirinhas, todas as questões resolvidas em formato de vídeo, explicados com calma para você, material de apoio teórico para você fazer as revisões dos seus conteúdos e também um material de exercícios extras onde a gente trata de montar exercícios para vocês, no qual esses exercícios têm o formato da prova do Enem. Sem contar os nossos simulados, que são simulados focados nas habilidades da prova do Enem. Então, se você está querendo ter um bom desempenho na prova do Enem, na parte de Ciência e Natureza, acesse o QR Code aqui abaixo e dá uma olhada no nosso curso Dominando o Enem. Beleza? Vamos para a nossa questão? Bom, essa questão aqui, galera, quando ela fala de quantidade de movimento, uma das coisas que é muito importante a gente entender é que a quantidade de movimento, ela fala como que a massa está se deslocando no espaço, né? Por isso que a gente diz que quantidade de movimento é a seguinte relação matemática. Quantidade de movimento é o produto entre a massa com a velocidade. Bom, um detalhe importante sobre isso é que essa grandeza ela é uma grandeza vetorial, certo? E isso aqui, quando eu falo de conservação, faz com que a minha questão, no fim das contas, ela pareça complicada, mas ela não seja tão complicada assim. O que significa falar que a quantidade de movimento no início precisa ser igual à quantidade de movimento no final? Significa dizer o seguinte: se eu tenho uma certa quantidade de massa se movendo para um lado no meu movimento, o meu centro de massa vai estar se deslocando para esse lado. E no meu sistema, esse centro de massa precisa conservar o seu movimento. Quando você olha para essa tua situação, o que você vê acontecendo? Você vê o seguinte, ó. Existe uma massa, que é a massa da bola branca, que está se deslocando verticalmente para cima. Então isso quer dizer que quando você olha para esse movimento, você possui quantidade de movimento exclusivamente no eixo Y. Porém, quando essas bolas batem uma na outra, quando há colisão da bola vermelha com a bola branca, acontece que essa bola vermelha vai se deslocar aqui para a esquerda e para cima, já a bola branca ela vai se deslocar para cá. Ela vai estar localizada logo aqui ao lado e ela vai subir numa diagonal para a direita e para cima, certo? Veja que antes este movimento para cima já existia. Então, no final, esse cara vai para cima, esse cara vai para cima. Tem que continuar tendo movimento para cima. Porém, se no início não havia movimento no eixo X, ninguém estava se movendo para a direita ou para a esquerda, isso quer dizer que no final, não é que não pode ter movimento para a direita ou para a esquerda. Pode. Só que a quantidade de movimento que houver para o seu lado direito precisa ser igual à quantidade de movimento que vai existir para o seu lado esquerdo. Isso quer dizer o seguinte: se as duas bolas possuem a mesma massa, isso quer dizer que se a bola vermelha andou 40 centímetros para a esquerda, a bola branca, para compensar isso e manter o centro de massa localizado no centro, ela também terá que andar 40 centímetros, só que para o lado contrário. Então, isso quer dizer que ao final dessa sua colisão, esse cara terá andado 40 centímetros para a esquerda, como se fosse 40 centímetros negativos, certo? Já a outra esfera terá que ter andado 40 centímetros para a direita, como se fosse 40 centímetros positivo. Mas, professor, como é que tu sabe disso mesmo? Me explica novamente. Ó, no início só existia a quantidade de movimento no eixo X. Então isso, no eixo Y, só no eixo Y. Isso quer dizer que no final a quantidade de movimento no eixo X tem que continuar sendo zero. Só pode ter quantidade de movimento no eixo Y. Então, se alguém anda para um lado, tem que ter alguém andando para o outro lado para compensar, certo? Então, a quantidade de movimento para os dois lados precisa ser igual.
Nessa nossa situação, a gente pode igualar esses dois valores, dizendo que é 40 a 40, porque as massas dessas esferas são exatamente idênticas. Se as massas fossem diferentes, nós faríamos uma proporção. A gente ia falar assim, a massa que veio para a direita multiplicada pela distância que ela vai andar pela direita, terá que ser igual à massa que veio para a esquerda multiplicado com a distância que ela andou para a esquerda. Por exemplo, vamos imaginar que uma esfera tem o dobro de massa da outra. Então, se a esfera vermelha tem massa 1 e ela andou 40 centímetros, se a esfera branca tem o dobro de massa, ela não precisa andar 40 centímetros, ela precisa andar apenas 20, certo? Que aí você fecha essa igualdade. Mas como são massas idênticas, a gente finaliza 40 para um lado, 40 para o outro. A distância entre elas, 80 centímetros. Conservação da quantidade de movimento. A ideia aqui, no início, tinha a quantidade de movimento apenas no eixo Y. No final, então também terá que ter apenas quantidade de movimento no eixo Y. Isso quer dizer que o quanto se anda em eixo X para um lado tem que ser compensado com o quanto se anda no eixo X para o outro lado. Fechou, só com geometria, sem ter que desenvolver muita conta. Eu circulei os 60 centímetros, perdão, 40 com 40, né? 80 centímetros no nosso gabarito, ok? Fechando a nossa questão. E se você gostou da nossa resolução, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, de pedir um vestibular para a gente trabalhar aqui. Posso pegar vestibular de qualquer canto do Brasil para fazer essas nossas revisões diárias. E é isso aí, meus queridos. Beijo a todos, é nóis e tchau, tchau.